Juízes, capítulo 6, versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Senhor Deus, abra o nosso entendimento, porque nós precisamos hoje ser tocados pela tua poderosa palavra, de modo que a gente a compreenda com exatidão e a transporte para a nossa vida através de ações práticas. Nós queremos sair daqui, Senhor, para fazer alguma coisa com aquilo que a gente vai ouvir nesse momento. Portanto, não pode haver dúvidas dentro de nós. Eu te peço, Senhor, tira agora toda a distração, todo o embaraço, todo o atrapalho, e através do Santo Espírito do Senhor, nos traga a revelação da tua vontade por intermédio da tua palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Falar do período dos juízes é abrir a Bíblia em um período que foi negro para Israel, como eu sempre digo aqui, período negro. Porque não havia então uma liderança fixa, não havia alguém que sucedesse Josué. Josué veio logo depois de Moisés. Moisés caminhou com esse povo até certo ponto, Deus o recolheu. Dali em diante, quem vai caminhar com esse povo, à frente desse povo, conduzindo, é Josué. Mas assim que o Senhor toma Josué, não há essa pessoa para dar essa continuidade. O povo agora está na terra da promessa. E é interessante que, por vezes, até no deserto, eles souberam se comportar de uma maneira melhor do que quando estavam agora na terra da promessa. Sabe o baixar a guarda? Sabe o não orar mais com intensidade? Sabe o ter tanto sono a ponto de não levantar mais de madrugada para orar? Mas quando a coisa estava apertada, o sono não batia. Sabe, tanta necessidade de orar ao ponto de ralar o joelho no chão, mas quando a coisa fica calma, coloca a culpa na artrite, nem se dobra mais o joelho para orar. Pois é, a gente muda, não é? As pessoas mudam. Infelizmente, a grande maioria das pessoas são influenciadas do lado de dentro por aquilo que está acontecendo do lado de fora. Não se mantém uma constância. Se tem dificuldade de se manter firme na presença do Senhor. Até em Levítico 6,13 a Bíblia vai dizer que a chama deveria arder continuamente no altar e não se apagar. E nós sabemos que o altar hoje é o nosso coração. Então a gente tem que trabalhar para que essa chama que arde aqui dentro não se apague. Mas o povo aqui estava deixando essa chama apagar. Aí por vezes Deus, como a pastora já ensinou aqui, eu acho que no último culto, Deus permite que eles estejam sendo entregues nas mãos dos adversários. Deus vai usar os adversários como remédio amargo, no intuito de trazer a cura que eles precisavam para a doença que eles adquiriram. Qual doença? A desonra. Porque desonravam a Deus quando levantavam altares a outros deuses.
se curvavam diante de deuses de mentira, farsas, estátuas, pseudo-deuses, em alguns casos entidades. Deus não gostou. E aqui no capítulo 6, Deus também não gostou. Logo no começo do capítulo, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel fizeram de novo, mais uma vez, o que era mal aos olhos do Senhor. Ô memória fraca, ô memória curta, porque lá atrás também fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus permitiu a opressão para corrigi-los. Só foi a opressão passar de novo, mais uma vez. Mas é interessante que dá para olhar também por um outro lado. Como assim? De novo Deus vai dar um remédio para eles? De novo Deus vai amar tanto a ponto de não desistir deles? De novo Deus vai desejar tanto a mudança deles, a ponto de permitir que eles sintam dor, mas sem tirar os olhos deles? Deus não desistiu daquele povo. Deus não desistiu de nós. E nesse tempo aqui, Deus entregou esse povo na mão dos midianitas. Eles iam para o campo, plantavam, preparavam a terra, plantavam as sementes que tinham, irrigavam a terra, faziam tudo que tinham que fazer para garantir uma colheita. Mas antes de colher, vinham os midianitas e não roubavam. Como eu já disse aqui certa vez, os midianitas não roubavam, os midianitas destruíam a plantação. É diferente. Porque se roubasse, os midianitas estariam dando o seguinte recado para eles: eu quero ter o que você tem. Mas como não roubavam, destruíam. Então o recado é o seguinte: eu não quero o que você tenha. Eu não quero o que você tenha. Eu não quero que você prospere, eu não quero que você dê certo, eu não quero que tu seja crente, eu não quero que a tua família esteja na presença de Deus, eu não quero que o teu casamento seja uma bênção, eu não quero que o seu filho seja liberto, eu não quero. Não é que eles queriam que era de Israel, eles tinham os campos deles lá, os campos deles também eram bons campos de trigo, não era falta de trigo, não é porque eles precisam do que Israel tem, é que eles querem ver Israel perdendo. Eles querem ver esse povo aqui deixando de ter. E de acordo com o texto, Israel empobreceu por causa da presença do inimigo. Porque a presença do inimigo faz de fato a casa empobrecer. Israel empobreceu. E quando Israel empobreceu, lá no versículo 7, o texto vai dizer que eles clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Foi preciso Deus colocar uma causa. Tem aqui. Por causa dos midianitas, eles clamaram ao Senhor. Ou seja, se não fossem os midianitas, não iam clamar. Se não fossem os midianitas, não iam cultuar. Se não fossem os midianitas, não iam levantar as mãos e chamar a presença de Deus. Se não fossem os midianitas, não iam adorar. Os midianitas foi a causa que Deus fez Israel ter para voltar para Ele. Perceba que os midianitas não estão ali para destruir esse povo. Por quê? Porque era propósito de Deus aqui. E quando Deus está com a mão, isso aí não vai te destruir mais de jeito nenhum. Não vai te destruir. Eu vou começar. Essa luta não vai te destruir. Essa guerra não vai te destruir. Esse problema não vai te destruir. Esse problema aí é a causa que Deus permitiu chegar na tua vida, para você vir para o culto de quinta-feira, para você levantar as tuas mãos e dar glória, para você cantar os hinos com mais coração no negócio, para você chamar a presença dele como há muito tempo não chamava, para você levantar de madrugada, e não é porque está com dor de barriga, porque comeu brigadeiro, é para orar, é para buscar, é para clamar. Isso aí é só uma causa. Eles clamaram ao Senhor. Aí o versículo 8 já vem dizendo que Deus enviou o profeta. Eles clamam no 7 e Deus envia o profeta no 8. Como assim? A impressão que dá é que Deus só estava esperando eles abrirem a boca.
que só foi abrir a boca que Deus enviou o profeta. Isso ainda vai ficar de boca fechada, né? Só foi clamar no 7, Deus enviou o profeta no 8. Só foi buscar a Deus no 7, que veio a resposta de Deus no 8. Para esse povo que clamou, Deus enviou um profeta. Para esse povo que clamou, Deus enviou uma palavra. Ah, mas eu gosto de Gideão. Por quê? Porque para Gideão Deus enviou a própria presença dele. Eu vou falar, tem dois tipos de público aqui nesse culto hoje. Como assim? Aqueles que vão sair daqui com a palavra, é a palavra que Deus me confiou. Mas tem gente que vai sair daqui com a presença. Aí é você quem decide em qual do público você quer se encaixar. Eu vou dizer de novo, essa noite é noite de resposta. Quem entrou aqui vai levar alguma coisa para casa. Só que é o seguinte, tem gente que vai levar a palavra. Eu já estou pregando a palavra. Só que tem gente que vai desfrutar da presença. Ai meu Deus, se eu estiver sentado aí agora, tem gente que vai dizer, a palavra para mim tá bom, mas tem gente que já está dizendo, Senhor, se hoje tem presença eu quero, se hoje o Senhor desce eu te seguro aqui. O povo clama, Deus envia o profeta. Gideão trabalha, Deus envia a presença. Porque tem hora que se ficar só falando, você fica restrito àquilo que a sua voz está atraindo. Mas se você fizer, o céu desce na sua direção. Como assim? Então, o anjo do Senhor, você já aprendeu isso aqui? Teofania, o que é isso? Teo, Deus, fania, aparição de Deus. Entendeu? Todas as vezes que a Bíblia trouxe esse termo, o anjo do Senhor, é teofania, aparição de Deus, é Deus em forma de anjo. Teo, Deus, fania, presença, aparição de Deus. O próprio Deus desceu. Desceu aonde? Está aqui no texto. Desceu num lugar em que tinha um rapaz malhando trigo no lagar. E onde é que estavam os outros? A Bíblia diz também, ué. A Bíblia diz que muitos se escondiam em cavernas. E outros cavaram covas para si. Cavaram buracos e se esconderam. E outros entraram em cavernas que encontraram pelos caminhos. Então tem gente escondida dentro de cova. Cova? Está morto? Tem gente escondido dentro de caverna. Caverna? Sepulturas no passado também eram feitas em caverna. Está morto? É. Tinha gente que só estava existindo, mas vida já não tinha mais. Por quê? Está passando fome, perdiam tudo, tudo que plantavam vinham os inimigos e destruíam tudo. A Bíblia diz que eles empobreceram. Vê filho chorando dentro de casa, vê esposa desesperada do outro. A esposa está vendo o marido arrancando o cabelo da cabeça, porque não sabe mais o que fazer, não tem forças para agir. E é interessante que ninguém pega em armas para combater os midianitas, ninguém encara os midianitas. Eles vão aceitando a opressão, eles vão aceitando o desconforto, eles vão se conformando com a miséria, eles vão se conformando com o sofrimento. Consegue entender, irmãos, que eles já não têm nem mais o que comer, e mesmo nem tendo o que comer, ao invés de partir para a guerra, tudo ou nada, eles se escondem nas covas, eles se escondem na caverna. Por quê? Porque eles não conseguem acreditar que Deus tem poder para livrar. Mas e Gideão? Enquanto um povo inteiro acha mais fácil fugir, Gideão nesse ano não fugiu. E só para te lembrar uma coisinha, isso aqui já está durando 7 anos. Apóstolo, onde é que estava Gideão no 6º ano? Não sei. Não vem de história dizer que você sabe, que a Bíblia não diz. Onde é que Gideão estava no 5º ano dessa opressão, no 4º ano dessa opressão? Eu não sei, a Bíblia não diz. Eu sei o que Gideão estava fazendo agora. Por quê? Porque não importa quanto tempo você se escondeu,
O que importa é que agora você decidiu se levantar. Eu vou dizer de novo, não importa há quanto tempo você estava escondido, não importa há quanto tempo você ficava em casa só assistindo o culto pela internet e chorando sem fazer nada, não importa há quanto tempo você ficou lá fora dizendo: para mim não tem jeito, para minha casa não tem jeito, para minha vida não tem jeito. Nessa noite eu vim aqui para te comunicar que já não importa quanto tempo você se escondeu, o que importa é que nesse tempo você decidiu se levantar para acreditar. Quem está comigo aí? O que aconteceu com Gideão nesse ano aqui? Gideão aqui decidiu acreditar. Ele decidiu acreditar. Porque tem hora que é assim, irmão: ou eu acredito ou eu morro. Não tem mais o que fazer, ué. Só está piorando. Já está entramos no 7º ano dessa luta. Ou eu faço alguma coisa acreditando em uma mudança, ou eu morro. E você, está quantos anos na luta? Quantos anos nessa peleja? Quantos anos sendo massacrado pelo Midianita? Quantos anos sendo roubado? Quantos anos sendo saqueado? Quantos anos tendo tudo que você constrói sendo destruído? Quantos anos vendo a destruição à sua volta? Quantos anos se escondendo? Quantos anos com medo? Eu não sei. Eu sei que hoje você saiu da sua casa, você olhou o tema desse culto e você diz: olha, Deus vai me dar razões para acreditar e eu vou me levantar. Ele se levantou. Foi para onde? Para Eira? Foi não. Gideão se levantou e foi para o lagar. Primeiro ele se levantou antes do inimigo. O que é isso? Se antecipou. Quem se antecipa governa. Só que tem gente que só deixa para fazer na última hora, e sempre chega atrasado. Quem se antecipa governa. Quem faz a coisa certa antes sabe o que fazer durante. Tenho dito isso nos últimos dias. Antes do midianita entrar lá, ele já correu na frente e já colheu parte do trigo dele. E ele levou para a eira? Não, por quê? Porque na eira é o óbvio. Primeiro que a eira é no campo aberto e mais alto, para poder se utilizar da força do vento para levar a palha do trigo embora. Então na eira todo mundo vê, inclusive os inimigos. Se tinha um lugar que os inimigos, quando entrassem, iam bater, com certeza, além de na plantação, seria na eira, para ver se alguém pegou trigo e colocou lá. Aí, ao invés de Gideão ir para o lugar que é o óbvio, Gideão foi para o lagar. O que é isso, irmão? É que quem decide acreditar confunde o inimigo. Ai, eu estou pregando para gente que lá no trabalho vai começar a agir diferente, vai confundir o inimigo. Quem sabe você hoje saiu de lá dizendo: eu não acredito mais que isso aqui mude. Vai voltar para lá amanhã dizendo: eu já acredito que vai mudar e eu vou confundir o inimigo. Tem gente que vai confundir o inimigo dentro de casa. Estava agindo de um jeito, estava dando errado, apanhando da vida o tempo todo. Vai agir de outro jeito agora. Vai confundir o inimigo. Vão te procurar em alguns lugares e não vão te encontrar mais lá. Por quê? Porque você vai confundir o inimigo. Vão te procurar naquela esquina e não vão te achar mais lá. Por quê? Você vai estar no quarto orando, vai confundir o inimigo. Algumas pessoas não vão te ver por alguns dias, mas quando voltarem a te ver, tem gente aqui que não está vendo o Gideão há muito tempo. Quem sabe está pensando: morreu. Será que Midianita matou ele? Mas enquanto alguém está pensando: cadê Gideão? Deus sabe direitinho onde encontrar Gideão. Ai, Deus vai te achar no lugar certo hoje. Deus vai te achar nesse lagar hoje. É hoje que você volta a acreditar. Ideia, né? Já aconteceu com você? Acordar do nada, tive uma ideia. Por que eu não pensei nisso antes? Irmão, o segredo não é ter a ideia, mas é acreditar na ideia que Deus te deu. Porque tem gente que Deus dá a ideia e a pessoa diz: sai capeta.
diabo está botando umas coisas na minha cabeça. Por quê? Só porque não é o convencional. Só porque é um negócio diferente. Só porque é um negócio fora da curva. Só porque alguém, se você contar, não vai concordar. Só porque se você pedir opinião, alguém vai te chamar de doido. Aí você diz, isso não pode ser de Deus. Como assim? Ei, eu sei que tem gente aqui que está dizendo, ai, Deus está falando comigo, porque ontem Deus me deu uma ideia. Eu pensei que era loucura da minha cabeça, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, sabe a ideia que Deus te deu ontem? Acredita nela hoje. Parece loucura, mas é trigo no lagar. Por quê? Porque não vai passar o vento para levar a palha embora. Não tem nada a ver trigo com lagar, não combina. Batia o trigo, jogava para cima, e o vento passava e jogava a palha embora. Só que está dentro do lagar, o lagar é um buraco. Não vai entrar o vento no buraco, não faz sentido. É isso mesmo. Ideia que Deus traz para a gente confundir o inimigo, não faz sentido. Por quê? Porque enquanto o inimigo está te procurando na eira, tu está dentro do lagar, tu está com trigo na mão. Gideão acreditou. Todas as vezes que você pensar em desistir, Deus vai te dar uma estratégia na qual você precisa acreditar. Eu estou pregando para a gente que está em casa. Eu vou falar. Eu estou nessa aqui, é essa aqui que eu estou. Você vai me jogar para cá, eu vou ficar nessa agora. Olha aqui para esse nariz aqui. Olha para o meu nariz. Você que ficou em casa, que disse assim, eu não acredito mais em nada. A minha vida está tão difícil, está tudo tão complicado. E todas as vezes que você diz, eu vou desistir, eu vou acabar com tudo, Deus te dá uma ideia e quer que você acredite nessa ideia. Você está sendo sacudido aí agora. Deus está chacoalhando gente dentro de casa. Tem gente que está dizendo assim, mas eu já tinha desistido. Deus te pegou no laço hoje. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, volta a acreditar. Vai dar certo, vai ter trigo na sua mesa, vai ter pão na tua casa. Volta a acreditar. No 7º ano, Gideão acreditou. Qual o nome daquele que acreditou? Qual o nome dele? Me ajuda e me dá um nome de alguém que desistiu. Me dá um nome aí de alguém que estava dentro da cova. Só umzinho, me dá um nome de umzinho só. Me dá um nome de umzinho aí que estava dentro de alguma caverna escondido. Tem um povo escondido em caverna. Tem um povo escondido em covas. E só tem um dentro de um lagar. E esse um que está no lagar é o único que a gente sabe o nome. Que é isso? É que covarde não marca a história. Covarde não vive coisa extraordinária. Covarde não vive coisa grande. Ainda bem que eu estou pregando para a gente que até cansa, mas não é covarde não. Que até sofre, mas não é covarde não. Que até de vez em quando vem se arrastando, mas não é covarde não. Então Deus desceu, o anjo desceu lá onde Gideão estava. Porque o anjo desce onde tem gente que acredita. Aqui? É ali também? É lá atrás? O anjo de Deus desce onde tem gente que acredita. Vai ter anjo na tua casa hoje, então, é isso mesmo? Dentro do teu carro vai ter anjo hoje, é isso mesmo? Tu já vai para casa acreditando? Hein? Então a igreja já está tomada pela glória de Deus, porque aqui tem um povo que acredita. O anjo desceu onde tinha o único que estava acreditando. Aí é estranho. Porque então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha o que Gideão ouviu da boca de Deus: valoroso. Pastor Vitor, valoroso. Hein, varão? Patrick, valoroso. Só que tem um detalhe: Deus não chamou ele de valoroso para ele se levantar e fazer alguma coisa. Antes de ser chamado de valoroso, ele já tinha se levantado para fazer. Eu vou dizer de novo:
Ninguém tinha dito para ele que ele era valoroso, mas ele se levantou e foi fazer. Ninguém deu tapinha nas costas dele e disse assim: eu acredito em você, mas ele se levantou para acreditar. Ninguém disse assim: vai dar certo, mas ele se levantou para fazer dar certo. Eu estou dizendo para você que ele não recebeu massagem no ego para se levantar e fazer. Entenda uma coisa comigo: Deus não foi lá mimar Gideão. Deus só foi lá para dizer para Gideão que ele era de verdade, porque esse tipo de gente aqui é valorosa. Como assim? É gente que mesmo sem incentivo nenhum, já está com a mão na massa fazendo o que tem que fazer. Gideão não fez por aquilo que saiu da boca de alguém, ele fez por aquilo que ele está nutrindo no coração dele. E naquele dia, Gideão saiu de casa e disse: eu vou malhar trigo, e eu acredito que eu vou conseguir minha vitória. Eu vou malhar o trigo, e eu acredito que eu vou voltar para casa de posse da minha bênção. Ninguém falou que ia dar certo, ninguém garantiu a ele que isso ia acontecer, ninguém chamou ele de valoroso antes. Não. Quando Deus chamou de valoroso, ele já estava fazendo. Valoroso. Ele simplesmente acreditou. Deus mandou ele malhar trigo no lagar? Não. Onde é que está escrito que Deus mandou Gideão malhar trigo no lagar? Não. Deus não mandou, foi Gideão que acreditou. Deus mandou Davi derrubar Golias? Deus não mandou, simplesmente ele foi lá e derrubou. Deus mandou Neemias reconstruir o muro? Hora nenhuma. Deus não mandou. Neemias foi lá, juntou o povo e reconstruiu. Só que dentro da minha geração tem uma turma que está esperando Deus mandar fazer. Se Deus mandar, eu faço. Se Deus mandar, eu vou. Deus quer ver a tua atitude, rapaz. Deus quer ver a tua atitude, menina. Levanta essa cabeça, estufa esse peito, manda os 3 glória para o alto e diga: eu vou, e eu vou conseguir. Deus não mandou Gideão malhar trigo no lagar. Ele que acreditou. Só que Gideão, quando Deus vem e fala com ele, Gideão tem 2 queixas. Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. Aí vem a primeira queixa: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? É um engano pensar que Deus só está com a gente para nos abençoar. Deus também está com a gente para nos corrigir. Quem está fazendo isso aqui é Deus. Vou falar um tema agora que só a turma da roça conhece. Quem estumou os midianitas foi Deus. Quem aqui já caçou preá com cachorro vira-lata ao redor da roça, que acabaram de botar fogo nela? Você ficava lá estumando o cachorro. Pega fulano, pega fulano, pega fulano. Quem estumou os midianitas aqui foi Deus. Foi Deus que enviou os midianitas como um remédio amargo para Israel. Deus está ali. O tempo todo Deus está aqui. Mas Gideão pergunta: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? É a falsa ideia de que Deus só está com a gente para nos abençoar. Mas Deus também está com a gente para nos corrigir, para nos consertar. A correção de Deus é sinal do seu amor. Porque se Deus não te amasse, Deus te deixaria de lado, não iria corrigir você. Você entendeu ou não? Se Deus não te amasse, se Deus tivesse desistido de você, Ele não traria de vez em quando algumas palavras duras aqui para confrontar você. Não. Deus corrige a quem Ele ama. Então, se Deus está corrigindo Israel, é sinal que Deus não desistiu daquele povo. Está doendo?
Deus não desistiu de você. Está difícil, Deus não desistiu de você. Aquele que está fazendo esse remédio amargo chegar na sua vida, é Ele quem define a posologia. Ele sabe quantas gotas, Ele sabe quantas drágeas, é Ele que sabe a quantidade de remédio que você precisa. Esse remédio não é para te matar, é para te curar. Então a primeira queixa dele é: se o Senhor é conosco. Mas Deus era. Está corrigindo, está ali. E a segunda queixa de Gideão é aquela que a gente também de vez em quando pensa: Senhor, eu sou o menor. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Primeiro, ele é da tribo mais pobre, da última tribo. Você lembra, o pastor Samuel falou esse dia aqui sobre tribo. Deixa eu só pincelar isso aqui. A gente sabe, a gente ouve que são 12 tribos. Na verdade são 12 territórios tribais, 13 tribos. Só que no caso de José, José não tem tribo, mas são os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Só que a menor tribo desses dois filhos de José é Manassés. E Manassés é a menor tribo aqui nesse momento. Então nesse momento Gideão está dizendo o seguinte: a tribo a qual eu pertenço é a menor. Dentro da minha tribo, a minha família é a menor da minha tribo. E dentro da minha casa, eu sou o menor dos meus irmãos. Eu sou da menor tribo. Eu sou o menor da casa, da menor família, da menor tribo. Mas quem desceu ali... Aleluia, aleluia. O que é isso, apóstolo? O segredo não é em quem não está, presta atenção. O segredo não está em quem está sendo chamado. O segredo está naquele que chamou. Eu vou dizer de novo: o segredo não está no tamanho daquele que foi chamado. O segredo está no tamanho daquele que chamou. O segredo não está em você. O segredo está no tamanho do Deus que te chamou. O segredo está no amor do Deus que te chamou. O segredo está no poder do Deus que te chamou. É por isso que a tua casa vai vencer. É por isso que vai dar certo. É por isso que você tem que ter razões para acreditar. Essa razão você não encontra quando você olha no espelho. Essa razão você encontra quando você olha para cima, para identificar a voz daquele que está te chamando nessa noite. Oi, Deus está chamando pessoas aqui hoje. Deus está dizendo: eu vou te honrar, eu vou honrar a sua fé, eu vou honrar o seu esforço, eu vou honrar a sua atitude. Você saiu de casa acreditando e vai voltar para casa comemorando. Gideão nesse dia saiu de casa acreditando e ia voltar para casa comemorando. Deixa eu ver quem vai comemorar. Saiu de casa porque acreditou. Te chamaram para ir para outro lugar, você disse: não, eu vou na casa de Deus, eu vou na igreja. E você não é doido de ter vindo aqui se você não acredita. Quem veio acredita. Quem veio só veio porque acredita. Saiu de casa acreditando, vai voltar para casa comemorando. Ensaia essa comemoração. Como é que é comemoração de crente? Como é que é comemoração de crente? Cadê? Comemoração de crente não é de boca fechada. Comemoração de crente não é com a cara de delegado. Comemoração de crente é isso aí, é isso aí, é isso aí, ó. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. A comemoração de crente, um vai passando para o outro. Um vai passando para o outro. Uou! Gideão, oi! Vai nessa tua força. Quer dizer então que Gideão tem uma força que nem sabia que tinha? Igual você. Vai nessa tua força. Gideão tem uma força que ele nem sabia que tinha. Era exatamente essa força que fazia ele acreditar. Você também tem.
porque senão nem de casa você teria saído. Você tem uma força aí dentro, que você nem sabia que tinha. Foi isso que te tirou de lá e te colocou aqui. Foi isso que fez você abrir seu coração para a palavra dessa noite. Vai nessa tua força e livrarás todo esse povo da opressão dos midianitas. Senhor, mas com o quê? Com o que eu livrarei? Com o quê? O segredo não é o que está na sua mão. O segredo é o Deus que está na sua vida. Porque eu serei contigo. Ai, meu Deus do céu. Porque eu serei contigo. Você vai ferir os midianitas como se eles fossem um só homem. Por quê? Tem 120 mil do outro lado. Por que isso aqui? Porque um com Deus sempre será maior. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. Satanás fica confuso. O que é isso? Você confunde o inimigo. O inimigo pensa que vai te destruir. Você vem para o culto, levanta a mão e dá glória. Aleluia! Alguém vai lá, faz trabalho para acabar com a tua casa. Você traz sua casa para o culto, levanta a mão junto e dá glória a Deus junto. O que é isso? Porque Deus é contigo. Tu está confundindo o inimigo. Mas sabe o que aconteceu aqui? Pergunta o quê? Gideão acreditou. Primeiro ele já acreditou que ele poderia ter trigo. Foi lá e teve o trigo. Acreditou que conseguiria malhar o trigo sem os inimigos pegar. Estava malhando, estava dentro do lagar. E agora Deus vem e diz para ele que ele vai livrar o povo todo. Ele acreditou. Como é que só prova que ele acreditou? É pelo que ele fez. Porque ele sai do lagar e ele vai falar isso. E quando ele fala isso, ele fala com tanta convicção que 32 mil homens se juntam a ele. Tem que estar com muita certeza do que está falando para conseguir juntar à sua volta 32 mil homens. 32 mil homens vêm para perto dele por causa daquilo que ele está falando e está acreditando. Só que Deus olhou. Assim, tem muita gente aí. Se você ganhar os midianitas com esse povo todo, vocês vão dizer que foi a força de vocês. Você está entendendo que por que tem hora que tem gente que não te ajuda, mesmo podendo te ajudar? É Deus que impede. Porque se essa pessoa te ajudar, você for lá e resolver, você vai dizer que foi a pessoa que fez por você. Só que nessa guerra aí, quem vai fazer é ele. Tem muita gente, Gideão, faz o seguinte: oi, Senhor, levanta a voz e diz assim: os covardes voltam. Gente, Gideão não argumentou nem nada. Só levantou a voz e disse assim: gente, ó, covarde, volta. Ui, voltou 22 mil. Como assim? 22 mil. Gideão não precisava daqueles 22 mil. Pergunta para mim, por quê? Porque quem acredita não precisa de um monte de gente à volta acreditando. Se eu acredito, eu vou lá e faço e acabou. Aí Deus olhou e falou: tem gente à beça, Gideão. Mas Senhor, 22 mil foram embora, mas tem muita gente. Se eu der a vitória para vocês com esse povo aí que eles vão se engrandecer, vão dizer: olha, nós vencemos. Gideão, leva essa turma para dentro da água, para beber água. E lá você observa, aqueles que trouxerem a água até a boca, tudo bem. Aquele que fica de qualquer jeito dentro da água, presta não. Presta não. Por quê? Porque se acredita, tem que estar ligado. Gideão leva para a água, e naquele momento só sobram 300. Você conhece isso, vou terminar. Sobraram quantos? Não tem problema não. Por quê? Porque Gideão acredita. Se eu acredito, pode ter 300, pode ter 200, pode ter 100, pode ter 50. Se eu acredito, pode ter 20, pode ter 10, pode ter 5. Se eu acredito, pode não ter ninguém, mas eu continuo acreditando. Por quê? Porque eu não dependo de pessoas à minha volta dizendo: vai porque você consegue. Por quê? Porque Deus já falou comigo: vai, porque eu já te dei a vitória. Ei, se Deus já falou contigo, para de ficar postando no grupo: será que eu vou, se eu não vou? Se Deus já falou contigo, vai.
Aí Deus vai dar vitória para Gideão e para esse povo. Os midianitas estão acampados lá, Welber. Aí agora Deus vai trazer lança, espada, arco e flecha, fuzil, 9mm. Deus vai trazer tudo. Não trouxe nada. Deus disse assim para ele: ó, Gideão, as armas da guerra. Que Gideão agora está interessado em saber quais armas nós vamos usar. Porque do outro lado tem milhares de inimigos. As armas, Gideão. Sim, senhor. Se posiciona. Quais armas, senhor? Um cântaro. Cântaro, trombeta e fogo. O quê? Cântaro, trombeta e fogo. Espada não? Não. E a lança? Não. Mas e a flecha? Não. Se eu colocar a espada na tua mão, você dá conta de matar 120 mil? Não vai dar conta. Se eu colocar a lança, tu vai dar conta? Não. Então não vai ser do seu jeito. Não vai ser do seu jeito. Vai ser do meu jeito, Gideão. Só que agora com Gideão tem 300. Tem quantos? Não que Gideão precise, porque ele acredita. E se eu acredito, eu vou e faço. Mas presta atenção em uma coisa, isso é uma verdade. Quando Deus olha para alguém que acredita de verdade, Deus sempre vai colocar do seu lado gente que acredita como você. Olha para o teu lado e diga: agora que eu entendi por que você está comigo. As armas são essas? São. As armas são essas. E aí, como é que vai fazer? De madrugada você vai para cima. De madrugada porque eu não sei se você entendeu, ô dorminhoco. As maiores vitórias ainda são pela madrugada. Eu vou repetir isso aqui para a turma que gosta de dormir muito. As maiores vitórias são pela madrugada. E sabe por quê? Só para envergonhar o diabo. Porque o diabo anda dizendo por aí que a madrugada é dele. Os trabalhos dele são feitos na madrugada, não é? Os maiores crimes são feitos na madrugada, não é verdade? Hein? As maiores atrocidades são praticadas na escuridão da madrugada. Aí vem Deus e diz assim: ó, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Ai, meu Deus do céu, as maiores vitórias ainda são pela madrugada. É naquele momento que o diabo está dizendo: quem manda agora sou eu. Que chega um crente cheio do Espírito Santo, abre a boca e diz: quem manda aqui é Deus. Quem manda na minha casa é Deus. Quem manda na minha vida é Deus. Quem governa a minha família é Deus. Sai! Vai de madrugada, Gideão. Sim, senhor. E lá eu faço o quê? Toca a trombeta, quebra o cântaro e levanta a tocha. Aí tem um detalhe, mano. Os inimigos estavam tudo dormindo, era madrugada. Repita comigo: os inimigos dormindo. Você já acordou no susto? Eu já, lá em casa. Ela falou assim: para, eu tenho que falar. Cadê a Paola? Tá para onde? Ali. Maria Fernanda tem um jeito de acordar a gente. Ela chega lá na cama: pai. Só que eu tenho 3 filhos, cada uma de um jeito. Paola tem um jeitinho todo delicado também de me acordar. O pai. Irmão, você não tem noção. Eu pulo isso aqui da cama. Tem dia que eu caio. É uma doideira. E depois eles ficam tudo rindo de mim. Mas é assim no susto. Você não sabe nem o que você está fazendo. Não sabe o que você está fazendo. Agora você imagina aqui. A turma tudo dormindo no acampamento dos inimigos. De repente, um barulho de trombeta. Eles já acordam. Quando eles abrem as portas das tendas, barulho de cântaro quebrando. 3
300 cântaros sendo quebrados. E quando eles olham, um monte de tocha acesa e levantada. Eles ficaram tudo perturbados. A Bíblia vai dizer que eles começaram a puxar a espada e um matar o outro. Um começou a matar o outro, porque eles disseram assim, ó: certamente Israel contratou o exército contra nós. Não vamos morrer na mão deles, não. Vamos morrer com dignidade. Um mata o outro. Eu não estou entendendo, não. É que na vida de quem acredita, Deus confunde o inimigo. Deus confunde o inimigo. Aleluia. O inimigo vai ficar sem entender nada hoje. Tu não vai voltar para casa murmurando, tu vai voltar para casa adorando. Sabe o que o inimigo está esperando no trabalho? Que você chegue lá amanhã de cabeça baixa, com a tromba desse tamanho. Você vai chegar lá de cabeça erguida, com fonezinho no ouvido e dizendo: oh glória, aleluia. Eles vão olhar e vão dizer: que negócio é esse? Vai confundir o inimigo. Tem gente hoje que ao invés de levantar de madrugada para ir no banheiro fazer aquele negócio, vai levantar de madrugada, vai cair de joelho e vai dizer: bendito seja o Deus Todo-Poderoso, bendita o Senhor, aleluia. Hoje tu cai de joelho do lado da cama, e não é porque desmaiou de sono e rolou para o outro lado, não. É para orar, é para chorar, é para buscar. O inimigo vai olhar e vai dizer: o que está acontecendo aqui? É melhor sair enquanto é tempo. Quem vai confundir o inimigo? Se tiver meia dúzia aqui para confundir o inimigo, então sai da cadeira e vamos adorar a Ele. Só que tem uma coisa só. Que guerra é essa, maluca? Toca a trombeta, quebra cântaro, levanta a tocha. Quebra cântaro, toca a trombeta, levanta a tocha. Quebra cântaro, toca a trombeta, levanta a tocha. Que guerra doida é essa? É a nossa mania, né? De ficar querendo entender ao invés de tão somente obedecer. Vai ficar querendo entender ou vai obedecer logo? Como é que eu vou dar glória a Deus? Como é que eu vou adorar? Vai ficar querendo entender ou vai... Mas como que Deus vai fazer? Eu não sei. Na sua vida eu não sei. Como é que Deus vai fazer? Você vai ficar querendo entender ou você vai obedecer? A irmã que foi lá no meu gabinete, eu orei com você lá. Você está sentindo dor ainda? Você entendeu o que eu fiz lá dentro? Ela foi levar a sogra dela dentro do meu gabinete. Aí ela falou de um problema. Aí o Espírito Santo falou comigo na hora: pergunta a ela se ela acredita que ela pode ser curada. Eu falei para ela assim: a senhora acredita que a senhora pode ser curada agora? Ela acredita. Eu falei: então deixa eu orar pela senhora. E eu nunca orei por ninguém daquele jeito que eu orei por ela. Eu fiquei sem entender o que Deus estava mandando eu fazer. Eu confesso para você que eu fiquei até com receio. Porque Deus mandou eu colocar ela sentada na cadeira na minha frente. E eu, com respeito, que a sogra dela estava junto ali, né? Aquele doce de senhora ali. Eu falei: a senhora, estica as suas duas pernas e me dá as suas duas pernas. Ela esticou as duas pernas, eu estiquei as duas pernas dela. Ela disse para mim de umas dores que ela sente no corpo todo. E quando eu estiquei as duas pernas dela, eu não sei se ela percebeu, mas eu percebi que tinha um pé maior que o outro, mas uma perna mais comprida que a outra. Lá dentro do gabinete, hoje, aqui, ó, antes do culto começar, tinha uma perna mais comprida que a outra. Era isso a razão das dores dela. E eu só orei e só pedi a Deus para tocar em toda a estrutura dela. E quando a gente estava orando, eu fiquei orando e olhando para os pés dela. Me deu uma vontade de chorar, porque os pés dela foram se ajeitando. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, você pode falar, minha irmã, mas tem toda a liberdade. As lágrimas dela estão dizendo que o que eu estou falando aqui é verdade. A perna dela ficou
do tamanho correto e as dores dela desapareceram. O que é isso? É que tem hora que Deus vai mandar a gente fazer umas coisas para testar a nossa fé. E Deus fez isso comigo hoje. Porque eu não posso ensinar para vocês algo que eu não acredite primeiro. Como é que eu chegar aqui e pregar para vocês, para falar, você não precisa entender, você só precisa obedecer, se eu lá embaixo não tivesse obedecido? Irmão, agora eu posso falar. Eu fiquei achando que eu era doido. A sogra está ali também chorando. Eu parecia um maluco lá embaixo hoje. Mas eu só fiz o que Deus mandou. Quando a gente faz o que a gente quer, a responsabilidade é nossa. Quando a gente faz o que Deus manda, a responsabilidade é dele.